Falar de PEC de transição, Ixi. que é o comentário nacional. Olha, o senador Rodolfo Rodrigues. Randolph Rodrigues. Randolph. Olha, e o senador eleito Wellington Dias disseram ontem que o texto final da proposta de emenda constitucional da transição, ele deve ser apresentado na semana que vem, Bicho. depois da repercussão negativa do mercado, a opção de retirar todo o gasto social do teto de forma permanente. A ideia, segundo os parlamentares, é que a proposta seja apresentada na próxima quarta-feira, como disse Liciane, Na verdade, depois de amanhã. viu, após pessoal? o feriadão. É isso aí. Depois da proclamação aí, tem o descanso, o pessoal vai apresentar lá a PEC. Um prazo aí de 4 anos pode ser definido para os gastos sociais. O mercado já tinha reagido mal à ideia do governo de tirar aí o gasto social do teto de gastos sem apresentar nenhuma outra regra de controle para as despesas. Isso foi uma das maiores aberrações que a gente pode ter notícia nos últimos dias. Olha, não foi Guido Mantega na equipe de transição, sem ele ter, além de não ser bem avaliado, ele não poderá assumir o cargo mesmo. Ele mesmo se manifestou, né? sobre Não essa pode questão. assumir. Além essas aberrações na equipe de transição, Jader Barbalho e Renan Calheiros, para mim nada foi pior do que o que Lula falou. Eu vou acabar com o teto de gastos, a gente vai tirar esse negócio de teto de gastos. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma PEC para autorizar somente esses gastos aí com o Bolsa Família, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Aí ele foi mais longe. Não, é só durante o meu mandato. Durante o meu mandato. São 4 anos, pessoal. Lula quer um cheque em branco para o mandato dele, tchau. Ele quer gastar dinheiro da forma que quer, sem teto de gastos, no mandato dele e tchau. Quem tem que ter responsabilidade é quem vir depois. A proposta é um absurdo. Lula não tem... você querer limitar, na verdade, excluir do cálculo do teto de gastos a proposta do Bolsa Família, na verdade, os gastos com Bolsa Família, Auxílio Brasil, eu não vou discutir aqui o mérito sobre isso, porque vai caber aos parlamentares, tal. O próprio Jair Bolsonaro disse que iria manter, não falou como iria manter. Lula disse também que ia manter esse valor de R$600, não disse como vai manter, mas essa proposta da PEC da transição de manter, de liberar esse gasto por 4 anos é um absurdo. Se você colocasse 2 anos, eu diria, pô, é um absurdo, mas pelo menos ele vai ter 2 anos aí de controle sem poder gastar como quer. Mas não, ele quer ter os 4 anos e o próximo governante que se exploda, que ele disse que não vai ser candidato à reeleição, né? E até vai ter 81 anos de idade. Ele quer que o próximo governante, ele que se resolva, eu vou gastar o quanto eu quiser. E vocês têm alguma dúvida de que isso vai ser aprovado? Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma dúvida de que isso vai ser aprovado. O brasileiro está sendo feito de palhaço. Isso aí é um dos maiores absurdos que eu vi nos últimos tempos com relação os gastos públicos. Lula falou a primeira vez, inclusive, na entrevista aqui na Jovem Pan News de Natal, que não respeitaria o teto de gastos. Ele disse, não. Para mim não existe esse negócio de teto de gastos, e não é gasto, é um investimento na área social. Tudo bem, isso aqui eu não vou discutir o mérito dessas palavras. Mas você fazer isso somente para o seu mandato, não tem nenhum tipo de lógica, pessoal. Ou você coloca isso aí por 8 anos, ou por 2 anos, mas deixa pelo menos o outro governante também, no futuro, ter essa possibilidade. Porque a gente vai imaginar, Lula vai poder fazer durante 4 anos um investimento social gigantesco, poderá ter uma aprovação muito maior, aí o próximo gestor vai ser indicado por ele, mas vai ficar com o quê? Um pepino gigantesco, porque vai ser o desequilíbrio total fiscal, porque não se tem como você respeitar, você arcar, ninguém definiu ainda como se arcar com esses valores de R$600, nem Bolsonaro nem Lula, viu? Nenhum dos dois tinha dito, mas disseram que iam bancar. Aí agora vem com essa PEC da transição, que não, a gente está precisando disso para manter a promessa de campanha. Por que não tinha falado que ia fazer essa PEC da transição antes? Por que não falou que ia precisar dessa PEC, que já chamaram de todo jeito, mas essa PEC para liberar o teto de gastos antes? Aí agora vem, não, o pessoal ficou irritado, os parlamentares, o mercado ficou apavorado com isso, aí para amenizar, não, vou botar durante 4 anos. Para mim, é um absurdo completo, é um tapa na cara da sociedade, e isso está sendo dado antes de 1º de janeiro. A palavra viu, pessoal? é essa mesmo, tapa na cara. E outra coisa, pessoal, não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor sobre a figura do presidente eleito, nem sobre o que ele está planejando. Ele foi eleito democraticamente, a gente sempre falou isso aqui, ninguém aqui está contestando resultado de absolutamente nada. Mas essas primeiras posturas de Lula,
tanto com relação à montagem da equipe de transição, as pessoas com as quais ele está se cercando, e essas atitudes com relação à responsabilidade de gastos, tem sido um absurdo, E outra coisa, não tá ligando para a sociedade. Porque você coloca Guido Mantega, o cara tá lá condenado, ele tem até 2030. Só em cogitar, né? Já é um desrespeito. Mas não é cogitar, ele está nomeado, ele não vai ter cargo, mas ele está lá como voluntário. Guido Mantega até 2030 não pode assumir nenhum cargo público, por causa das pedaladas fiscais, que inclusive resultaram no impeachment de Dilma Rousseff. E ele foi indicado para a equipe de transição. Jader Barbalho, ele tem mais processo do que tinta no cabelo, a Caju, e tá lá também na equipe de transição do aconselhamento político. Renan Calheiros, que pagava pensão com dinheiro do Senado Federal, tá lá também. E a gente tá aqui, ó, vendo isso passar e ninguém se irrita com esse tipo de coisa. E agora não, agora eu vou deixar o teto. Não, pra mim não tem teto não, vai ter teto pro próximo. Pra mim não tem conversa com teto não. Arromba isso aí e eu vou pagar o quanto eu puder. É pra revoltar qualquer cidadão. Pois é, quem se manifestou sobre essa situação aí da economia, né, foi Henrique Meirelles. Disse em um evento fechado aí que esse governo de Lula do próximo ano tem quase 2 vezes mais chances de ser semelhante ao da ex-presidente Dilma. Ele disse que Lula dilmou, né? Henrique Meirelles, mas ele tem responsabilidade na eleição de Lula. E se ele está falando qualquer tipo de coisa agora... Sim, ele se manifestou também antes até de Lula ser eleito. Legítimo ele tomar partido, e era natural que ele tomasse partido por Lula, porque ele foi presidente do Banco Central durante a gestão de Lula, e inclusive com um trabalho maravilhoso. Ninguém reclama do trabalho de Henrique Meirelles enquanto presidente do Banco Central. Mas ele foi, sim, um dos avalistas de Lula durante a campanha eleitoral. Eu não sei se ele chegou a ser cotado ou foi limado da equipe econômica, ou se sequer chegou a ser cotado, isso aí não foi falado abertamente, mas Henrique Meirelles hoje em dia é um cara que não está mais cotado para o primeiro escalão do governo. Na verdade, ele não deverá fazer parte do governo de Lula, né? Até o momento não tem se falado mais nisso. Então, Henrique Meirelles, ele está falando, eu não sei se com algum tipo de recalque, mas ele falou isso durante um evento de clientes do BTG Pactual. Isso. E o pessoal falou, o que é que você tem a falar sobre essas ações de Lula nesse momento? Ele, boa sorte. Ele falou, boa sorte para vocês. Foi o que o Henrique Meirelles falou. E, apesar de não ser economista, ele é engenheiro, mas foi presidente do Banco Boston, enfim, tem muita experiência na área, Quando uma autoridade. autoridade. Quando se cogitou ele ser ministro, o mercado respondeu positivamente. Mas e o que eu fico mais irado, pessoal, quem é o mercado? Eu não conheço o mercado, eu não sei o que é mercado. Pessoal, o mercado é aquela turma que está criando emprego no Brasil, tá? O pessoal não é feio ganhar dinheiro, não. Essas pessoas inflação, que juros. Tudo isso que influencia na ponta, né? A gente não tem como não é falar. Porque você não tem ações na Bovespa que isso não influencia na sua vida. Influencia na vida de todo mundo. Se as empresas não estão sólidas, se não tem um mercado, na verdade, um país economicamente controlado e equilibrado, quem é que vai querer investir aqui? Quem tem segurança? Pois não, Pedro. Eu acho que a reação ruim do mercado tem uma explicação. O teto de gastos é uma regra do jogo, que foi estabelecida para controlar as contas públicas. Então, quando você fala que vai... Acho que a gente está aí às vésperas da Copa do Mundo, vale até a analogia futebolística. Se o Tite chega hoje numa coletiva e fala que vai jogar com 12 jogadores... O pessoal vai reagir mal, né? Lógico. É a mesma coisa, o Lula chega e fala que vai estourar o teto de gastos, o mercado vai reagir mal. Agora, a gente pode discutir talvez o desenho desse teto de gastos, o desenho desse sistema que vai controlar as contas públicas. Talvez o que tenha sido feito lá em 2016, hoje não está mais cabendo no orçamento por conta de várias situações. A pandemia esteve aí, 4 modificações no teto de gastos aconteceram no governo Bolsonaro. E a gente tem de lembrar, essa PEC do teto de gastos, ela vale até 2036, são 20 anos de controle nas contas públicas, mas com 10 anos, metade desse período, o presidente em exercício pode fazer uma revisão nela, ou seja, em 2026. O Lula tem que saber, não é agora, é em 2026 que se faz a revisão do teto de gastos pelo que foi feito. E ela foi feita via Constituição, então é uma emenda constitucional. Então, toda vez que você altera o teto de gastos, você está mexendo na Constituição. E isso tira a credibilidade também do país no mercado financeiro internacional. Tudo isso vai fazendo com que o Brasil se endivide mais, a dívida pública vai estourando, vai comprometendo o orçamento público e a gente está vendo a situação que está acontecendo aí. O Brasil, cada vez, a economia brasileira e o mercado reagindo cada vez pior. Pois é. Olha,
nas eleições lá do Congresso Nacional, o Partido Liberal, né, o PL, que vai fazer oposição ao governo de Lula, já está se movimentando aí para apresentar um candidato competitivo capaz de derrotar Pacheco, que hoje é o principal candidato, né? E dentre os nomes estão Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso Nacional, Carlos Portinho, que é também o líder do governo Bolsonaro no Senado, e Rogério Marinho, aí o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Júlio Pinheiro. Muito tem se falado também na possibilidade de Mourão, né? Hamilton Mourão, senador eleito também, para participar e ser um nome cotado para comandar o Senado. Valdemar da Costa Neto, ele disse que vai sim apoiar, que pretende apoiar a reeleição de Arthur Lira lá na Câmara dos Deputados, sob o acordo, né? A promessa de apoio também para a candidatura do PL para comandar o Senado Federal. Mas não se discutiu ainda isso com relação a Lula. Lula, que é o presidente eleito, na quinta-feira ou na sexta-feira passada, ele teve uma série de reuniões com pessoal representando os poderes das duas casas. Teve reunião com Rodrigo Pacheco, teve reunião com Arthur Lira, teve reunião com Rosa Weber, Alexandre de Moraes, os ministros. Inclusive, ele teve aquela liberação de 5,5 milhões que estavam nas contas de Marisa Letícia durante essa reunião. Obviamente que não foi lá e Lula, assina aqui que você está com dinheiro, não. Mas foi uma decisão do gabinete de Gilmar Mendes naquele momento. Então, Lula, ele está se articulando também e é muito difícil que ele tenha um oposicionista no comando de uma dessas duas casas. Obviamente que ele tem minoria. Nesse momento ele tem minoria, assim como o Fátima tem aqui na Assembleia, né? Mas acontece que Lula tem uma minoria lá e ele também vai ter que rebolar bastante para conseguir ampliar a sua bancada e fazer com que tenha uma tranquilidade. Como ele vai conseguir ter essa tranquilidade? Se aproximando dos membros mais influentes do Congresso Nacional. Arthur Lira é um deles. Arthur Lira, que teve uma ligação com o Jair Bolsonaro durante toda a sua gestão, já sinaliza que pode ficar próximo a Lula. É do Centrão, pessoal. Eles vão ficar no governo, sim. Tem a resistência por parte de Renan Calheiros, por causa da disputa que eles têm lá em Alagoas, a disputa regional, mas provavelmente Arthur Lira vai ter esse apoio para continuar. O próprio Lula falou logo depois da reunião, quase em frente à casa de Arthur Lira, disse: o PT, eu não terei candidato à presidência da Câmara dos Deputados. É uma sinalização clara de que ele vai querer ficar junto ao Centrão, que o Centrão vai ter todas as possibilidades de ficar ao lado de Lula. Com relação ao Senado, obviamente que a disputa ainda é mais pesada, porque são menos senadores, são políticos mais renomados, mais experientes, e uma mudança de postura deles pode pegar pior para a sociedade. Mas é uma disputa que vai ser interessante de se ver. Se Rodrigo Pacheco continuará sendo, se vai ter algum governista lá, ou se de fato vai ser alguém do PL. Mas vamos ver outra coisa. Até quando o PL de fato será oposição, né, pessoal? A gente também tem que lembrar disso. Valdemar da Costa Neto, ele não foi esse inimigo de Lula como está nesse momento, não. Lembrem dele que ele já foi preso, inclusive, por causa de maracutaias durante a gestão do PT. Pois é, muita coisa aí pode mudar ainda. 8h34. Repita.